Neste vídeo teremos relatos de Karens do subreddit Entitled People. Primeira história. A fanática religiosa chamada Karen tentou impor sua visão para a pessoa errada. Eu publiquei a história sobre hackear o céu. E a história que estou prestes a compartilhar aconteceu em uma loja Walmart local. Haverá referências aos livros, versículos e capítulos que usei. Mas isso é apenas para o contexto desta história. Portanto, entendo se essa história não for do seu interesse. Normalmente, não me incomodo com isso, mas tenho duas tatuagens visíveis. Uma é um quebra-cabeça do Darth Vader para conscientização do autismo, e a outra é uma tatuagem de cruz. Não é como se eu tivesse imagens explícitas ou algo assim, mesmo que tivesse. Isso é assunto meu, e isso me irritou um pouco. Caso você não tenha lido algumas das histórias que postei, aqui está um pouco de contexto para entender melhor. Sou filho de um pastor e também já fui pregar em centros de detenção com os gideões. Não sou do tipo que impõe a religião, pois acredito que escolha é de cada pessoa. E a maioria das igrejas não gosta de mim porque falo fatos, não palavras doces e suaves. Você entenderá o motivo em um minuto. Isso aconteceu cerca de um ano atrás. Eu estava comprando mantimentos para fazer fajitas naquela noite. Lembro-me disso tão bem, pois já contei essa história dezenas de vezes. Eu tinha comprado bife, frango, mistura para fajitas e legumes para o prato. Decidi usar o caixa automático, já que não tinha muitos itens. Quando tenho mais de 10 itens, vou para um caixa normal. É uma regra estranha de cortesia que sigo. Enquanto esperava na fila, ouvi uma mulher com um tom muito irritado dizer: "Uma tatuagem de cruz? Isso faz de você um bom cristão." Eu tenho uma tatuagem de cruz no meu antebraço. Virei-me para encarar uma mulher de meia idade, baixa, com cerca de 1,50 metros, e disse: "Sim, é uma cruz, sabe, a geometria é boa para você." Aparentemente, essa não foi a resposta adequada para Karen, a fanática religiosa. Ela começou a falar incessantemente sobre como tatuagens são impuras e como elas contaminam o templo de Deus. Bem, Karen, você escolheu a pessoa errada para confrontar hoje. Eu usei todo o conhecimento bíblico que tinha para corrigi-la. Expliquei na Bíblia que apenas menciona tatuagens duas vezes. A primeira foi no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 28. E isso era para corrigir o uso pagão das tatuagens. Eu disse a ela que se seguíssemos aquelas regras, então certos cortes de cabelo, incluindo costeletas, seriam pecado. Além disso, expliquei no livro de Isaías, capítulo 44, versículo 5, onde o nome de Deus é colocado na mão de Israel. Especulação, pois isso pode ser uma hipérbole. Em seguida, expliquei no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 3, que eu posso usar meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Expliquei também no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz para glorificar a Deus no nosso corpo. A referência que ela está usando para o templo é em relação ao pecado sexual, não a tatuagens. Nesse ponto, eu estava me empolgando e continuei falando sem parar. As pessoas estavam realmente me ouvindo enquanto eu expunha revelações sagradas para essa mulher. O rosto dela se contorceu como uma máscara Kyogen. Assim que terminei, ela começou sua cruzada sagrada. Como eu, alguém com tatuagens, ousava dar uma palestra sobre a Bíblia para ela? Se eu realmente conhecesse a Bíblia, saberia que é um pecado. Eu disse a ela que, se ela realmente a conhecesse, por que eu teria que citar a Bíblia para provar que ela estava errada? Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, um homem se aproximou de mim e disse: "Nunca vi alguém vencer um argumento contra a Bíblia usando a própria Bíblia." Karen não gostou nem um pouco disso. Gritando, ela me chamou de falso profeta e disse que minhas palavras corromperiam a alma. Eu simplesmente disse a ela: "Se o que eu disse estava errado e não está na Bíblia, prove." Além disso, não é pecado julgar alguém segundo a Bíblia. Karen ficou tão vermelha que parecia ter o rosto pintado. Ela saiu furiosa na minha frente para pagar e falou sozinha o tempo todo. Você pode imaginar o que ela estava dizendo. Enquanto eu esperava porque deixei algumas pessoas com crianças passarem na minha frente, o homem voltou até mim e quis conversar mais sobre a Bíblia. Tivemos uma boa discussão sobre várias coisas, até conversando enquanto saíamos. Karen já tinha ido embora nesse ponto, mas se alguma Karen estiver lendo isso, cuidado com o que você diz aos outros. Você pode acabar sendo confrontada de volta de uma maneira bíblica. Segunda história. Karen, a pessoa cheia de direitos, vai à nossa loja de plantas e começa a mexer e roubar coisas.
Este foi meu primeiro encontro com uma Karen. Para contextualizar, minha mãe é dona de uma loja de plantas e eu ajudo ocasionalmente no estabelecimento. Já tivemos todos os tipos de clientes com direitos e clientes não muito inteligentes. Até mesmo um cliente entrou e pediu uma planta verde com folhas. Mas essa senhora ultrapassou todos os limites. Estou do lado de fora colocando plantas e decoração na entrada, como fazemos todos os dias. Quando uma Karen selvagem aparece, ouço um som alto de arrasto atrás de mim e olho para ver uma senhora idosa de cabelos grisalhos e uma camiseta preta com flores movendo o grande vaso de concreto que estava permanentemente colocado ali. Esse vaso não era fácil de ser movido. O próprio vaso de concreto tinha cerca de 1 metro de altura e pesava em torno de 45 quilos. Ela estava empurrando o objeto com todas as suas forças quando me aproximo e pergunto o que ela pensa que está fazendo. Ela se vira para mim e diz: essa coisa irritante estava obstruindo a calçada e precisa ser movida. Não estava obstruindo nada. Peço a ela que deixe essa planta em paz, pois não é de sua propriedade. Ela me ignora e continua movendo a planta. Vou até minha mãe, a gerente da loja, mas quando chegamos à frente, ela parou de mover a planta e agora está carregando nosso carro com as plantas da frente, além de outras coisas. Minha mãe vai até ela furiosa e pergunta o que diabos ela está fazendo. A Karen se vira com o rosto vermelho como um tomate e diz: já que você teve a audácia de bloquear a calçada com sua porcaria, eu deveria ser compensada com essas plantas grátis. Minha mãe já está prestes a explodir e começa a descarregar nossas plantas do carro dela. A Karen começa a gritar, exigindo que não toquemos nas coisas dela. Ela diz que vai chamar a polícia e nos acusar de roubo. Foi então que eu disse: na verdade, temos imagens das câmeras de segurança mostrando você roubando de nossa loja e, se você não sair, vamos chamar a polícia. Karen estava furiosa e murmurando ininteligivelmente. Na verdade, ainda não tínhamos chamado a polícia, mas por pura coincidência, um carro de polícia passou pela loja e o rosto da Karen foi de vermelho para branco. Ela realmente achou que tínhamos chamado a polícia. Ela entrou em seu carro e acelerou na direção oposta ao carro da polícia, e eles nem perceberam. Não vimos mais essa Karen cheia de direitos desde então. Terceira história. Karen gritou com meu cachorro enquanto ele estava no meu quintal. Isso aconteceu hoje. Não acredito que eu estava errada aqui, mas me diga se eu poderia ter feito algo diferente. E se o pai do Hugo ler isso? Olá para você e para o YouTube. Eu, 32 anos, mulher, estava do lado de fora com meu cachorro Fitz, um Springer Spaniel macho de 2 anos, nesta tarde, aproveitando o clima quente com um livro. É o primeiro dia que temos temperaturas na casa dos 20 graus Celsius neste ano, e decidi aproveitar um pouco as temperaturas mais altas. Desde que eu estava lá fora, ele estava deitado calmamente aos meus pés. Para contextualizar, eu estava sentada em um banco na varanda da frente, de costas para a casa e escondida por uma parede de tijolos, voltada para o oeste. Nossa casa é um duplex de um andar construído na década de 1950. Minha mãe é dona do prédio e moramos de um lado, com inquilinos do outro lado, apartamentos muito pequenos, com cerca de 500 pés quadrados, e uma porta do apartamento fica de frente para a rua, enquanto a outra fica de frente para um beco compartilhado por casas na próxima rua. Existem apenas 2 casas em nosso quarteirão, incluindo a nossa, construídas verticalmente assim. Os outros duplex são construídos horizontalmente. Isso significa que, do jeito que nossa casa está situada, eu não teria visto o que aconteceu. Eu estava terminando um dos livros que eu tinha, Amanhã, e Amanhã, e Amanhã, que eu recomendo muito se você ainda não leu, quando Fitz de repente se levanta e corre em direção à calçada, latindo. Um segundo depois, enquanto estou colocando meu livro de lado, ouço gritos. Havia essa mulher parada no canteiro central com um cachorro pastor alemão, gritando enquanto seu cachorro rosnava para Fitz da calçada. Mesmo não havendo uma cerca, Fitz ainda estava no quintal, sua longa coleira, além de sua coleira normal de 1,8 metros, o mantém apenas até a pequena biblioteca livre em nosso quintal, e estava latindo e aparentemente em posição de brincadeira. Karen então começa a gritar comigo, dizendo algo mais ou menos assim. O que diabos? Você precisa controlar seu cachorro. Eu tenho 70 anos e poderia ter quebrado o quadril. Qual é o seu endereço? Sou do espectro autista e não lido muito bem com conflitos ou confrontos, então fico sem palavras, tentando afastar Fitz dela quando minha mãe sai e grita com ela. Mãe, você não precisa se comportar assim. Ele ainda está no nosso quintal, e se você não gosta, não passe mais por aqui. Seu cachorro é perigoso. Eu poderia ter quebrado meu quadril. Eu tenho 70 anos.
Mãe, continue andando. Karen sai resmungando enquanto Fitz vai até minha mãe, abanando o rabo enquanto ela varre a varanda da frente. Estou tentando explicar que não a vi chegando e não fui capaz de impedir Fitz. Mãe, ela só estava procurando atenção, ela não precisava causar um escândalo assim, e ela não precisava entrar na calçada, porque havia muito espaço para ela continuar andando. Ela gritou essa última parte para as costas de Karen, agora na próxima esquina. Essa senhora claramente precisa pisar na grama mais do que eu. Se você gostou desse vídeo, se inscreva e assista algum desses outros vídeos que estão aparecendo para você.